Vamos conversar então com o cientista político Nilo Piana de Castro, que já está conosco na linha, sobre esses diversos assuntos que estão gerando aí muitas dúvidas na nossa população brasileira e também descontentamento por parte dela também. Muito bom dia, cientista político Nilo Piana de Castro. Bom dia. Bom dia. Prazer estar recebendo o senhor aqui para essa entrevista, até porque é um momento de muitas incertezas que estamos vivendo pela própria pandemia e o cenário político me parece que ficou efervescente com toda essa questão da crise provocada com a pandemia, professor Nilo. É verdade, né? Parece que nós tivemos uma, digamos assim, uma catalisação dessa crise, né? Foi usado um catalisador que acelerou a crise. Mas também a gente deve pensar que o governo nunca foi tranquilo, né? Este governo não começa tranquilo e até o próprio estilo de governo, que é um estilo de governo combativo, que se pretende se posicionar sempre contra algo e não a favor de algo, ele, digamos assim, ajudou um pouco a construir esse quadro atual. Esse quadro atual, onde a pandemia, com certeza, né, polarizou ainda mais o que a gente está vendo na sociedade. À medida em que o governo não toma providências ou parece não encarar de fato, aliás, nós temos dois países que estão fazendo isso em graus diferentes, que são Estados Unidos e Brasil, né, e os dois vão pagar um preço caro, né? Por isso, em termos de vidas e em termos de opinião pública no geral, porque isso é uma coisa que vai ficar durante muito tempo. Isso é uma coisa, como já foi dito, que vai entrar para a história do Brasil e para a história dos Estados Unidos. Né, os países que tiveram um efeito mais devastador na primeira pandemia do século XXI. Certo, professor. Dentro desse cenário aí das consequências das posturas desses dois governos que o senhor citou, o que o senhor poderia representar nisso que pode acontecer, impactar já, digamos, a curto, médio e longo prazo? A curto prazo, eu acho que isso reflete nos apoios para campanhas de eleição municipal, né? Eleições municipais que nós devemos ter, ainda que tenha sido adiado por alguns dias, 14 dias, né, deu a diferença desse adiamento das eleições, mas a curto prazo provavelmente vai se refletir nos candidatos que tenham apoio ou que tenham identificação com o partido do presidente, que é o partido que não conseguiu ser aprovado, então a gente também não sabe, isso é outra coisa que dificulta um pouco o governo, qual é a base desse governo? O governo trocou totalmente a sua base, né? Ele mudou do partido que o elegeu agora para um partido que é o Centrão, o antigo Centrão. Bom, acho que nessas eleições municipais isso vai ficar um pouco claro, a objeção, principalmente nos grandes centros urbanos, né, isso vai ser claro. Ainda a curto prazo, nos Estados Unidos tem um caso mais sério, que é a eleição presidencial, né, e não parece estar indo num rumo muito tranquilo lá também a questão da eleição presidencial. A médio prazo, nós vamos sofrer durante muito tempo a questão econômica até recuperarmos, digamos assim, retomar uma parte dessa economia que foi atingida pela pandemia, e isso se reflete também no cenário político, né? Então isso tem que ter medidas e isso não exige a diminuição do Estado, pelo contrário, né? Nós estamos enfrentando uma campanha para diminuir o Estado num momento de crise. O Estado diminuto num momento de crise aumenta a crise. Ok que se queira diminuir, então, parcelas do Estado, mas não no momento de crise. No momento de crise, o Estado tem que dar apoio à população. A função do Estado é proteger a sua população, né? Entre outras, é uma delas, né? Proteger a população. Parece que isso não está acontecendo em dois países importantes do continente americano. E isso vai sim, sem dúvida, ficar marcado na história. A longo prazo, daí então o cenário teria que ser um pouco mais otimista, porque a gente sempre sabe que uma hora essa crise vai passar, vai diminuir, então vai ter que haver um momento em que as sociedades organizadas reagem em relação a tudo que foi posto.
a tudo que se concretizou através de um momento de crise extrema que se refletiu também na crise política. Então, a longo prazo, sim, espero que a gente melhore, espero que o Brasil melhore, espero que os Estados Unidos melhore, espero que o mundo melhore, mas isso requer trabalho, aplicação e, sobretudo, um plano de governo, algo que aqui não fica claro. Nós não temos, né? Nós temos que lembrar também que não foi proposto nenhum plano pela candidatura do senhor Jair Bolsonaro. Ele não tinha plano quando ele foi eleito e ele continua sem ter plano. Isso, de certa forma, reflete também nessa instabilidade. Tá? Reflete na instabilidade em que fica clara para o povo. Não para todo o povo, mas à medida em que a crise se espalha, uma parcela maior do povo também vai tomando conhecimento disso. Parece que não há uma reação no Brasil. O Brasil está assistindo tudo o que está acontecendo, sem reagir. Isso é bastante grave. Entendo, professor Nilo. Dentro dessa questão, agora puxando um pouco mais para a realidade brasileira, se viu muito nas urnas, nas últimas eleições presidenciais, essa busca pela mudança, pela uma alternativa. O senhor acredita que essa queda da popularidade do presidente tem a ver exatamente com esse perfil da falta de um planejamento ou de um programa de governo, ou se tem a ver mesmo com o desgaste pessoal do presidente? Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. Assim, a pergunta está bem formulada, então daí o poder por si só desgasta, né? Iria desgastar, mesmo que já enfrentasse uma crise, provavelmente arranharia um pouco, digamos assim, essa imagem. O fato de haver uma inabilidade para gerir a crise desgasta ainda mais. Então, assim, e a inabilidade, e com uma crise que já estava anunciada para te gerir essa crise, associada ainda à falta de qualquer plano, qualquer tipo de planejamento, mudanças constantes, um conflito o tempo inteiro. Ninguém resiste a conflito o tempo inteiro. Não há governo no mundo que possa resistir a um quadro conflituoso ou conflitante o tempo todo. Essa parece ser a tônica para gerar fatos, gerar temas do governo, tendo em vista que o governo não tem muitos planos. Só que isso não contribui, não agrega, não traz pessoas a mais para digamos assim, para o apoio das ideias presidenciais. Pelo contrário, faz com que uma parcela dos que apoiaram ele, como tu disseste, na perspectiva de mudança, se assuste com esta mudança, porque não é uma mudança qualitativa, foi uma mudança por mudança. E a mudança está se mostrando, de certa forma, um tanto quanto decepcionante para uma grande parcela. Digamos assim, não do núcleo duro dos apoiadores, mas de uma parcela que votou justamente pensando nisso. Vamos experimentar, vamos mudar, vamos ver se muda, vamos moralizar, vamos fazer tal movimento para ver qual vai ser a consequência. Nos primeiros momentos, as consequências não estão sendo as esperadas. Exatamente. Professor, dentro dessa questão ainda do presidente Jair Bolsonaro, a interferência dos filhos, qual que é o tamanho, qual que é a dimensão disso também nessa queda de popularidade? Isso também é bastante grave, né? Isso é bastante grave porque daí tu tens uma coisa que é, de certa forma, meio inédita, e principalmente na questão de presidencialismo no Brasil, de tu ter um clã político onde o presidente tem 3 filhos políticos, todos eles muito votados em determinados setores, né? Em determinadas áreas, ou poderes diferentes, um é vereador, o outro é senador, né? Estão espalhados dentro da política, e isso também desgasta muito, né? Porque aí se confunde muito o que é o público, que é o cargo que ele ocupa, com o privado. Os cargos deles são públicos, mas não são da esfera federal, a maioria deles, né? Eles não deveriam estar palpitando o tempo inteiro no governo e nem gravitando em torno da figura do presidente. Eles, sem dúvida, desgastam aceleradamente a imagem do presidente. Porque cada vez que se menciona algo que eles fazem, se liga diretamente ao presidente. Cada um dos casos que estão sendo apurados, acabam atingindo a imagem do presidente. O Jair Bolsonaro já era uma figura relativamente polêmica pelo que ele fala, né?
e não precisava dessa ajuda, digamos assim, para polemizar dos filhos. Esse momento de polarização, de polemizar o tempo inteiro, de gerar inimigos o tempo todo, isso teria ter ficado para trás a partir do momento em que se governa. A partir do momento que tu assume o governo, teu problema é governar, tratar dos problemas, resolver problemas. A fazer com que o país ande, fazer com que a República se encaminhe e não ficar tratando de pequenos casos e procurando casos para ter, digamos assim, alguma visibilidade, que é o caso dos filhos. É um desgaste desnecessário, né? E um desgaste muito profundo. Tá? Eu acho que isso vai ficar durante muito tempo. Essa questão do desgaste, ela vai prosseguir e ela tende agora nas próximas semanas, depende também do que vai acontecer no rumo dessas investigações, né? Ela tende ainda a ser, digamos assim, aumentada nas próximas semanas, nos próximos meses, o que é ruim para todos nós, né? No fim das contas, é ruim para o país. A gente está passando por um momento muito difícil, estamos todos envolvidos com essa questão e a gente fica desviando, digamos, os focos dos problemas principais para outros problemas. Tá? Não se trata do que é realmente necessário no Brasil. Certo. Dentro também do contexto político, professor, como que o senhor vê o futuro da nossa política dentro do Brasil e do comportamento social perante essa questão de direita, esquerda? Como que o senhor vê? Isso é cíclico, essa busca pelo outro lado da moeda? Ou a gente vai conseguir ter uma maturidade em algum momento de escolher um equilíbrio dessas forças? Ou isso dentro da política não existe? Eu acho que, de novo, a pergunta tá muito bem feita e tu menciona uma palavra-chave na tua pergunta, que é o equilíbrio. Né? A República precisa estar equilibrada. A democracia tem que estar equilibrada. A alternância de forças no poder, sejam elas mais de esquerda ou mais de direita, ela é normal num regime democrático. O que não é normal é a acerbação, né, quando a gente faz isso com muita veemência, da oposição aos que pensam diferente e contrariamente do nosso pensamento. Isso sim não é política. A política em si é uma disputa. A política em si ela é a discussão, ela é uma troca de ideias. Ela deveria ser assim, e não uma desqualificação total das ideias, do debate, né? Não a desqualificação do pensamento diferente. Nós temos que ter cuidado com isso, não podemos fazer uma sociedade radical no sentido de não aceitar nenhuma ideia diferente da nossa. A gente pode não concordar, mas a gente tem que discutir. E como tu mencionaste, buscar o equilíbrio. O Brasil precisa, sem dúvida, de um equilíbrio. Alternar o poder faz parte do jogo. Agora, não pode quem chega ao poder pensar em exterminar quem pensa diferente ou eliminar quem pensa diferente. Tá? Então, é preciso que a gente aprenda a dialogar de uma forma melhor. Também é necessário que se construa uma visão da política menos desqualificada. Nos últimos tempos, a gente tem desqualificado e continuamente a política, porque o modelo talvez não seja o ideal. Então a gente não consegue construir uma visão positiva desse futuro. É preciso que tenham políticos sérios, é preciso que se discutam sobretudo ideias, planos, que se ofereçam planos, que tenham uma planificação, que tenham um debate público sobre esses planos, que a população seja informada e que ela possa ver isso se concretizar. Pelo menos em parte. É claro, chama-se que a gente tivesse condições de fazer uma accountability, que é medir o que está sendo feito por parte das políticas propostas. Eu acho que a questão de alternar direita e esquerda é uma coisa relativamente comum em qualquer lugar do mundo. Isso não é um problema, de fato. Isso talvez fosse para mostrar que o regime é democrático, tem uma alternância de poder e não uma cristalização de um poder apenas ou de uma força política apenas no cenário. Apenas para completar a minha pergunta nesse sentido, essa polarização ela é natural? Essa disputa ela é natural? Ou no Brasil isso acabou indo para dois lados completamente extremos, como a gente conversa nessa entrevista, professor? Eu
acho que não existem os dois lados extremos. Eu acho que nós temos uma visão uma visão que coloca um outro lado como um extremismo. Na verdade, nós vivemos de 2002 a 2014 sem ter extremismo. Mesmo no período Fernando Henrique Cardoso, mesmo no período Itamar Franco ou Collor, não existia o extremismo. Sempre existe a ameaça de que haveria o extremismo. Sempre existe um discurso que tem um extremismo. Mas não existe o extremismo. Não existe nenhum modelo comunista no Brasil, na verdade, nos moldes de países comunistas. Nunca houve. Os partidos de esquerda no Brasil são muito mais próximos de uma social-democracia do que propriamente de qualquer regime socialista. Nunca foram extremistas, apesar de alguns discursos de alguns setores dentro dos partidos. Os partidos de direita no Brasil, os tradicionais, também não eram extremistas até pouco tempo. Então se aproveitou foi na verdade de um vácuo. No momento em que uma crise ela se sobrepõe durante muito tempo, ela se impõe perante uma população durante muito tempo, como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pensa, não, mas a crise é uma crise brasileira. Não, a crise brasileira começa a partir de 2012. A crise mundial começou em 2008. E ela se estende ainda os reflexos de 2008. E quando nós temos crises prolongadas, crises longas, as saídas extremas começam a ser elaboradas. Então, o Brasil pensou numa saída, digamos assim, bom, se não deu os governos de esquerda, vamos sair para a direita. Vamos sair totalmente para a direita. Mas talvez nós tenhamos saído para um regime, digamos assim, para um quadro que não estava tão claro ainda. E talvez agora isso esteja cobrando um preço mais ou menos grave, porque assim, não existe esse plano de como gerir a sociedade a partir do governo eleito. Por enquanto, pelo menos não existe. Talvez venha a ter, Nos Estados Unidos a mesma coisa. Você saiu para um outsider, uma pessoa de fora, digamos, do mundo político para ser o presidente. Também não deu os melhores resultados lá por enquanto. Vamos esperar essa eleição. Também isso vai ser um fator importante. O que acontecer nos Estados Unidos vai refletir no resto da América Latina. A América Central, América Latina, América do Norte, no México, toda a eleição dos Estados Unidos vai ser bastante importante. Então ela vai dar um rumo. Se nós não dermos um rumo aqui antes, pode ser que nós ficamos ainda mais isolados. Professor, uma outra lá nos Estados Unidos. Claro, professor. Só para finalizar aqui a nossa entrevista, que está muito bacana, sobre vários pontos, um que a gente não pode deixar de discutir é o reflexo dentro das eleições deste ano, com todo esse cenário de pandemia, com todo esse cenário de crise econômica, já aprovado para dia 15 e 29 de novembro pelo Senado. Como que o senhor vê os reflexos para essa eleição? Pois então, os reflexos dessa eleição ainda, por enquanto, eles ainda são, a gente está vendo eles de acordo com a questão pandêmica, A pandemia está aí e como não existe uma resposta de alguns setores, esses setores serão cobrados. Tem que lembrar que nessas eleições, a maioria das pessoas vai votar e muitas delas estão sendo atingidas. Tem parentes sofrendo com isso. Então a pandemia vai determinar, sim, quem tomou posições menos humanitárias, digamos assim, vai pagar um preço nessa eleição. Vai pagar um preço considerável nessa eleição no cenário nacional, assim, nos municípios. Existem também municípios que não foram atingidos, digamos assim, com a mesma intensidade, mas outros, os médios e grandes municípios, eu acho que são municípios onde o reflexo da pandemia vai ser mais claro na eleição. Não dá para dizer assim, o partido tal, até porque a gente não lida mais com uma política partidária nos moldes antigos. Por incrível que pareça, ao contrário dos partidos evoluírem, nós voltamos para uma política meio personalista, Então vamos ter que esperar ainda mais um mês ou dois para ver, espero, mesmo torcendo para que isso diminua, para que a escalada dessas mortes e da contaminação no Brasil diminua, o que não parece que vai acontecer. A gente torce, tenta fazer o máximo possível, mas não parece que isso vai acontecer num primeiro momento. Parece que isso vai ter um peso decisivo nas eleições.
Certo. Vai ter um peso muito grande nas eleições, e partidos, então, que tomaram providências ou que fizeram ou publicizaram providências, ou candidatos que publicizaram essas providências em relação a esses eventos, eles vão ter um desempenho melhor nas eleições municipais. Perfeito. Professor Nilo Piana de Castro, cientista político, muito obrigado pela presença aqui na Bitcom TV, e é sempre bom poder conversar sobre esses assuntos que, na maioria das vezes, a população não para conversar, e eles são tão importantes aí para o andamento da nossa nação, para o andamento das nossas vidas. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e ressalto de novo uma das questões que tu mencionaste por último: conversar, dialogar é um fator essencial para que tenhamos um futuro um pouco melhor. Muito obrigado mais uma vez ao professor Nilo Piana de Castro, cientista político, doutor em ciência política pela URGS, possui licenciatura e bacharelado em História pela URGS e mestrado em História pela PUC-RS. Tem experiência na área de História, com ênfase em História contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: cinema e história, e também televisão, história política, enfim, um currículo muito extenso do professor Nilo, que falou aqui com autoridade sobre todos os assuntos que abordamos. Para quem chegou no finalzinho ou pegou só a metade da entrevista, imperdível assistir desde o começo aí, para que realmente a gente entenda um pouco melhor aí o que está acontecendo na nossa política, tanto no Brasil como também fora dele.